mostrar para os brasileiros o quanto as escolhas políticas do governo federal, do governo Bolsonaro, foram prejudiciais diretamente para a saúde dos brasileiros. Retardo na compra de vacinas, falta de comunicação para esclarecimento da população, adoção, em alguns lugares específicos, de políticas experimentais com gravíssimo prejuízo para a saúde, em particular no norte do Brasil, em Manaus. Aquilo que a comissão de juristas que foi solicitada pela CPI já aponta como cometimento de crime contra a humanidade, por conta do flagrante desrespeito ético, moral, à vida, ao direito à saúde dessas pessoas. Então a CPI vem fazendo um trabalho com as dificuldades que são naturais de um trabalho que é feito dentro do legislativo e que sempre tem, em algum nível, contaminação política. Doutor Livianu, algum comentário? Ou a gente pode Juliana, partir aqui? não vamos ouvir o senador, ele tem horário para ter a sua intervenção lá na CPI. Vamos ouvir os comentários deles nas nossas questões e eu, na sequência, faço os meus. Vamos aproveitar a participação dele até o horário que ele possa, vamos inverter nosso protocolo para aproveitar a presença dele até o horário que ele puder. Certo, com certeza. Continuando então, senador, uma outra pergunta é que depois de semanas sem definições, né, nessa segunda, o presidente da CCJ designou ao senador Weverton o relator do projeto de lei 2505 de 2021, que enfraquece a lei de improbidade. O senhor pediu vista? Que perspectivas se podem enxergar diante disso? A nossa missão, nesse caso, é tentar, primeiro, reduzir danos, ou seja, garantir que a legislação seja o menos prejudicial possível para quem combate a corrupção, para quem defende uma gestão pública limpa e transparente, e, essencialmente, tentar conduzir o colegiado para a votação contrária. Nós estamos vivenciando hoje no Congresso Nacional um ataque às instituições de controle, aberto, ostensivo, com a tentativa de redução de penalidades, antecipação de vantagens, afastamento de condições de inelegibilidade, ou seja, redução daquelas restrições que a lei popular, a lei da ficha limpa, criou. Enfim, é um confronto constante aqui entre o que a gente vê como um grande acordão para jogar o Brasil de volta para meados dos anos 80, 90 do século passado, em termos de combate à corrupção, e garantir impunidade para um grupo grande de interessados que estão espalhados no parlamento, no executivo, inclusive no judiciário. Certo. Então, continuando mais uma vez, nesta semana o Senado aprovou também o enfraquecimento da lei da ficha limpa, então mantendo a elegibilidade mesmo quando as contas são rejeitadas. Que avaliação pode ser feita deste cenário, senador? Infelizmente, apesar do meu voto contrário, manifestação contrária, o projeto foi aprovado. Eu entendo que existe uma mistura de parlamentares de boa-fé, que pretendem proteger casos muito pontuais, ou seja, casos de gestores onde os erros não foram dolosos e tiveram baixíssima complexidade, baixíssima repercussão, mas que acabam sendo envolvidos numa outra trama muito maior, que reduz o impacto da ficha limpa e que permite, por exemplo, que um gestor que sequer prestou contas da sua gestão e que foi apenado por multa, com multa por relação a essa conduta, possa ser candidato novamente. Quando você conjuga isso com as expectativas de criação de quarentena para determinados profissionais, determinadas carreiras, como juízes, promotores, policiais, você percebe que é um movimento absolutamente contrário ao interesse público, ao melhor interesse dos brasileiros. É um interesse especificamente do grupo que tem envolvimento, vamos usar o eufemismo, com coisas erradas. O senador Lazier, autor da PEC 35, que propõe mandato para ministros do STF e mudança também na forma de suas escolhas. Há viabilidade? É um debate que já vem há algum tempo aqui no parlamento. Existe uma constatação da necessidade, mas não se construiu até o momento viabilidade política. Eu particularmente acho, a proposta do senador Lazier, uma proposta que, salvo engano, é relatada também pelo Anastasia, senador Anastasia, são propostas que caminham todas no mesmo sentido. Qualificar o processo de escolha, estabelecer mandato para os ministros,
estabelecer regras mais claras, mais transparentes para esse processo todo. Acho que é importante convocar o próprio Judiciário a participar desse debate, o próprio Supremo a participar desse debate. Até porque, quando no início da legislatura, lá no início de 2019, se falava em reformas dessa natureza, sinalizações chegaram do Supremo de que alterações que fizéssemos poderiam ser consideradas inconstitucionais, por interferirem no funcionamento do poder alheio. Não faz o menor sentido constitucional, jurídico, moral, mas esse recado chegou. Então, acho que a gente tem que ter transparência, né? É hora de todo mundo sentar, como adultos que somos, numa mesa e apontar: esse sistema não está funcionando bem, você tem uma contaminação política excessiva, você tem uma concentração de poder elevada demais. Isso não é bom para o Brasil. Como é que a gente pode corrigir isso? Acredito que as propostas apresentadas pelo Lazier e por outros são bastante positivas. E a sabatina de André Mendonça? Há perspectivas de ser agendada ou é possível que não seja? Eu vou apresentar, logo após o encerramento dessa live, acho que questão de mais uns 30 minutos, eu vou apresentar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal contra o ato abusivo do senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que se recusa a marcar a sabatina. O ato do senador Davi é absolutamente, absurdamente inconstitucional, abusivo, criminoso, no limite da palavra. E digo por quê. O processo de escolha e preenchimento de vagas para ministro do Supremo é uma prerrogativa, na indicação, do presidente da República. O presidente da República escolhe o nome, indica esse nome. O que cabe ao Senado fazer é uma sabatina, uma entrevista, uma avaliação, para aferir os dois requisitos constitucionais, que são notório saber jurídico e reputação ilibada. O Senado não escolhe ministro. O Senado não negocia ministro. E é o que está acontecendo, infelizmente. Então, dentro do Senado, da forma legítima, respeitosa, nós esgotamos as possibilidades. Apresentei questão de ordem na sessão de quarta-feira, de ontem. O senador Davi Alcolumbre não foi capaz de apontar um único motivo republicano que justifique a sua conduta. Nenhum. E ou a gente trata a justiça, a política, como coisa séria, ou a gente vai para essa esculhambação que está destruindo o Brasil. Então, infelizmente, novamente, vou ter que apresentar uma mandado de segurança com mais alguns colegas parlamentares. Isso deve ser protocolado agora nas próximas horas. Senador Alessandro, a gente inverteu aqui a nossa ordem natural, porque sabemos que o senhor está com o horário aí apertado e a gente queria ouvi-lo até o limite do tempo que o senhor pode estar aqui conosco, e agradecemos essa possibilidade de termos no Linha Direta com a Justiça. Para nós é uma grande honra. E até o limite do tempo que o senhor puder, vai ser um privilégio ter a sua presença aqui. Ontem foi o Dia Internacional da Democracia, né? O dia em que se celebra a democracia no mundo, né? No último dia 12, foi marcada uma manifestação em que as pessoas foram às ruas pedindo o fora Bolsonaro, né? O senhor, inclusive, participou desta manifestação aqui e muitas pessoas se posicionaram no sentido que esta manifestação foi esvaziada, houve críticas por parte do governo. Por que eu estou colocando isso? Porque se percebe em vários momentos que o sentido da democracia, a ideia de democracia, observando principalmente o que ocorreu no dia 7 de setembro, com pautas antidemocráticas, não é? Ele vem se desbotando, não é? Porque direito à manifestação, óbvio, ele é consagrado pela Constituição, mas quando você vê faixas pregando o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a intervenção federal, isso é altamente preocupante, não é? E ontem nós tivemos o Dia Internacional da Democracia, não é? O que nós podemos vislumbrar no futuro próximo em relação à nossa democracia diante deste cenário, não é? Porque no dia 7 houve tudo que aconteceu, todo mundo sabe. 2 dias depois tivemos aquela declaração à nação, não é? Em que o presidente
desdisse o que tinha dito, né? Depois, no domingo, ocorreu aquela manifestação, que, a meu ver, houve elementos positivos, porque correntes políticas diferentes estiveram falando juntas, conversando, convergindo, né? A minha questão, o ponto que eu coloco aqui em discussão, para nós trocarmos ideias, é esse balanço sobre a democracia no Dia Internacional da Democracia, né? O senhor, que tem sido um parlamentar que tem marcado posição em defesa da democracia, o que nós podemos, que prognóstico nós podemos fazer em relação a ela, né? Dá para ter esperança diante desse cenário complicado? Dá para ter esperança, sim, e precisamos da esperança, né? Só que a esperança precisa vir conjugada com indignação e com coragem para fazer as coisas mudarem. É muito claro o caminho que nós estamos seguindo. O governo Bolsonaro é um governo com tentações autoritárias. O presidente Bolsonaro defende ditaduras, fala reiteradamente sobre isso, e criou um mecanismo, infelizmente, de transferência de responsabilidades. Então, Bolsonaro é provavelmente o presidente que menos trabalha na história do Brasil. Ele trabalha muito pouco, quase nada. Você não tem notícia do Bolsonaro participando de deliberações sérias, de discussões sobre, por exemplo, como é que vai resolver o problema do orçamento diante da questão dos precatórios. Você não consegue ver ele falando como é que nós vamos ter a retomada da economia, da educação, da saúde no pós-pandemia. Você só encontra Bolsonaro falando besteira na internet, passeando de moto pelo Brasil e fazendo pré-campanha. Mas, para justificar essa inércia toda, ele cria fantasmas. A volta do comunismo é o fantasma preferido. As instituições que não permitem que ele faça nada, então o Supremo não deixa ele trabalhar, o Congresso não deixa ele trabalhar, mas quando você passa a régua e vai dar uma olhada, se tem alguma proposta dele que foi recusada pelo Supremo, ou se tem alguma proposta dele que não teve atenção e não andou no Congresso, você não encontra, porque elas não existem. É um governo preguiçoso e incompetente. E aí você vai pressionando a democracia, porque para manter esse mito falso das redes sociais, você não pode ter contestação, você não pode ter parlamento livre, você não pode ter acesso à justiça. E a gente vem, enfim, apertando essa situação no máximo possível aqui, do ponto de vista da defesa. A democracia brasileira exige defesa. Os ataques que nós estamos sofrendo enquanto instituições democráticas não são naturais, não são corretos e não é esse o caminho. O que não significa dizer que está tudo bem nas instituições. O Congresso tem problemas seríssimos. A representação é de baixa qualidade, em parte comprometida profundamente com a corrupção. O Judiciário também tem problemas sérios e sofre com uma ausência de transparência. Porque sequer existe, para dar um exemplo, uma corregedoria no Supremo Tribunal Federal. Cada ministro se porta, se conduz como se fosse um semideus, se pudesse fazer tudo. Pode votar com relação ao Roberto de um jeito, com relação ao Alessandro do outro, como se isso fosse absolutamente normal, e os fatos sendo os mesmos. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho grande de resgate. Nós temos um grande desafio, que é a desinformação. Então, por isso o esforço aqui de estar com vocês falando. A gente está ao mesmo tempo aqui com a CPI em andamento, com uma audiência importante com o ministro da Educação, que não tem um bom trabalho, diga-se de passagem. Mas a gente tem que aproveitar os espaços para falar com as pessoas, para que a gente possa levar essa verdade. Diz, olha, busca algum veículo sério, busca bons profissionais que possam lhe dar acesso ao que está acontecendo. Senão você fica se informando por corrente de WhatsApp, e nas correntes de WhatsApp, qualquer um vira herói, qualquer um faz milagre, qualquer um é santo. E não é assim. Não é assim. Brasília tem problemas concretos, graves, e são fruto de um sistema. Nosso problema é sistêmico. Ele não é individualizado. Ele não é personificado. A corrupção não é uma invenção do PT. A corrupção não é uma invenção do Bolsonaro. A corrupção vicejou com o PT e está vicejando com o Bolsonaro. Porque é um sistema de corrupção que abraça o Estado e vai sufocando. Um parasita que é conhecido pelos brasileiros há tanto tempo. Então, a gente está tentando ajudar nessa luta, que infelizmente teve que dar um passo atrás, um largo passo atrás,
para passar a ser, primeiro, uma defesa da democracia, porque eu preciso ter instituições democráticas, para que eu possa fazer com que o meu país avance. Nesse sentido, a gente fez lá aquela participação no dia 12, e foi bom, porque a gente teve uma reunião de várias figuras de diversos partidos, de diversos posicionamentos, alguns antagônicos, né? Setores da esquerda e setores de uma direita mais barulhenta, como é o caso do MBL, juntos, no mesmo palanque, colocando prioridades e reservando para um futuro a discussão dos pontos de discordância. Então, um pensa de um jeito na economia, outro pensa do outro, ok, ele vai brigar no parlamento, ele vai discutir, mas nós precisamos ter a possibilidade de brigar no parlamento, a possibilidade de discutir. Isso só existe na democracia. Então, acho que a gente está dando a nossa contribuição nessa luta pela manutenção do regime democrático brasileiro. Agora, sobre a CPI, que foi a primeira colocação feita, né, e o senhor tem se destacado por um trabalho técnico absolutamente profissional nas inquirições, realmente procurando elucidar os pontos. Na sua visão, na sua avaliação, que perspectivas o senhor vê de resultados concretos a partir de tudo aquilo que foi levantado, especialmente diante do cenário que nós temos na Procuradoria-Geral da República, onde o senhor sabe que, no comando da Procuradoria-Geral, nós temos uma figura que não foi escolhida a partir da lista tríplice, não é? E que isso, obviamente, não respeitou a autonomia do Ministério Público, não é? E sabemos que quais são as possíveis consequências disso em relação ao próprio presidente da República, não é? O que concreto? Porque se pode fazer um relatório, esse relatório vai ter que ser votado pelos integrantes da CPI, não é? Que consequências concretas o senhor vê a partir disso, depois de tudo que a CPI reuniu de evidências? A CPI tem limites na sua atuação, né? Nós sabemos, e é bom que quem acompanha o programa possa saber também. A CPI vai até o relatório. Então, nossa missão é garantir o melhor relatório possível. Esse relatório seguramente terá provas robustas de condutas que podem ser enquadradas, serão enquadradas como crimes, por parte de diversas autoridades, inclusive o presidente da República. Os passos seguintes dependem de outros atores públicos. Então, nós temos, para que tenha andamento, por exemplo, no processo de impeachment, uma exigência de uma manifestação do presidente da Câmara, deputado federal por Alagoas, Arthur Lira. Não é provável que ela aconteça, ou pelo menos não que aconteça agora, no contexto que nós temos. A gente sabe que a dinâmica da política é muito rápida. Com relação aos crimes comuns, nós temos, a priori, uma dependência da manifestação do Ministério Público Federal, no caso do presidente da República, do próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Também não tem um histórico lá que indique que ele vai fazer isso rapidamente. Mas a pressão da sociedade... Que tem interesse, inclusive, em ser ministro do Supremo, né? Está aguardando o desfecho o que comenta, Mendonça. O que a gente tem de claro é que essas figuras vão ser muito pressionadas pela sociedade porque os fatos são muito graves e estão documentados. Então, a gente imagina que isso vai impulsionar. E, da mesma forma, uma parte do documento, uma parte do relatório será encaminhada ao Tribunal Penal Internacional, porque existe claramente, em alguns pontos, crime contra a humanidade, na medida em que se tratou determinados segmentos da população brasileira como um campo de teste, como cobaias, em especial o caso de Manaus. Surge agora o caso da Prevent Senior, onde você tem a utilização daqueles seres humanos como objetos de teste de teorias que não tinham a menor fundamentação científica e que a média científica global já tinha afastado há tempo. Então, o Brasil continua até hoje discutindo cloroquina. A cloroquina lá em maio de 2020 já tinha sido descartada. Então, é muito claro o que nós temos em termos de descalabro, de desrespeito à vida, de desrespeito à ética, prejuízos severos para o Brasil. Não tem como você antecipadamente garantir resultados finais, né? Consequências finais. Mas eu tenho certeza que a parte da CPI vai ser concluída de forma bastante profissional, bastante séria,
Sempre você vai ter um ou outro arrobo de retórica, é uma comissão parlamentar, são políticos, né? Mas acho que no seu centro você vai ter um trabalho técnico e que merece respeito. Eu vou só Qual que é a perspectiva? já pedir licença, me desculpe, porque já está chegando a minha oportunidade de falar com o nosso ministro da Educação e eu não posso deixar passar essa oportunidade, porque o Brasil está atrasando uma geração de estudantes violentamente por conta da pandemia e por conta da ausência de políticas públicas. Eu tenho que exercer meu papel de cobrança e de apoio para buscar soluções também nesse campo. Tá ok? É muito importante, senador. Muito obrigado pela participação aqui e vá lá exercer essa importante representação da sociedade brasileira ali junto à sua representação. Faça isso. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço a vocês todos. Muita saúde aí. Um bom dia.